Fala Risers, tudo certinho? Ricardo Riamonde aqui da Escola Rise com mais um conteúdo especial aqui para você, principalmente para você que tem dificuldades em trabalhar com cores. Oh meu Deus, o grande terror dos ilustradores e pintores digitais desse mundo é, meu Deus, como eu trabalho com cores. Mas hoje eu estou trazendo um conteúdo aqui, ó, exclusivo lá da galera do Ilustra Pro, lá dos alunos do Ilustra Pro, de uma aula de tira dúvidas que esse cara aqui, o Leonardo Augusto, nosso professor de desenho, mas que também manja muito de pintura, trouxe para eles, montou uma aula especial para eles falando sobre cores. Então eu trouxe esse vídeo aqui para você, essa aula para você começar a entender e ter um domínio maior sobre cores. Lembrando que se você tem interesse, nós temos aí o nosso programa de acompanhamento de ilustração digital, que hoje é uma formação, um curso reconhecido pelo MEC, que é o Ilustra Pro, nosso programa aqui de ilustração digital. Se você quiser saber, tem link aqui embaixo, pode chamar a nossa equipe aqui para conversar. E além disso também, se você está aí meio perdido, perdida, pensando o que eu faço na minha vida, como é que eu me torno um artista digital, ou como que eu posso melhorar e evoluir a minha carreira, a gente tem um direcionamento de carreira, uma reunião onde eu sento ou alguém da minha equipe aqui vai sentar com você e vai traçar um plano, um direcionamento para você poder avançar na sua carreira. Isso de forma gratuita, link aqui embaixo do agendamento de direcionamento de carreira. Beleza? Então curtiu? Agora vamos lá para a aula, que é hora de trabalhar melhor as suas cores. Vamos começar então pelo mais ou menos o básico. Temos lá Matisse, que também é conhecido como Chroma. No em inglês também você vai encontrar como Hue, no Photoshop tá Hue. Então, Chroma, Matisse e outra mesma coisa. Né? São as cores, por assim dizer mesmo. Né? Então, amarelo, vermelho, laranja. Aí tem a saturação, que é a pureza da cor, né? Quanto mais cor tem ou quanto menos tem cor, né? E o brilho, então, o mais claro e o mais escuro. E aí, isso que é a beleza da coisa, né? Porque com poucas cores, a gente pode fazer uma gama de variedades, né? Porque imagina se a gente enxergasse somente as matizes, né? Se não tivesse variações de saturação e brilho, né? A gente veria um mundo mais ou menos assim, né? Então, a matiz, assim, ela é como fosse açúcar. Ela é boa, mas se for usada demais, ela pode prejudicar. Então, matiz pura, assim, ó, em poucos momentos, superdosado. A maior parte do tempo, a gente vai estar trabalhando com a cor saturada ou clara escura, né? E aí, a gente vai comentar um pouquinho da roda de cor. Então, aqui eu tenho duas rodas de cores. Uma é a roda de cor clássica, e essa daqui é a mais atual, que é usada também. Alguém sabe, me dizer qual é a diferença das duas? Eu vi uma vez, só que eu não lembro se é isso, alguma coisa das cores primárias que a gente aprendia na escola era, na verdade, diferente do que na época falavam que deveria ser o correto, que daí é o que a gente usa, tipo quando tem os cartuchos de tinta, que são três cores, que agora eu esqueci, amarelo, o ciano e o magenta. Exatamente. Um chute assim, certeiro. A cor, ela é uma propriedade da luz. Antigamente, pela tecnologia, pelo recurso que as pessoas tinham, o máximo que eles conseguiam trazer aquela cor de luz para o material era o vermelho, azul, amarelo. Mas hoje em dia, com recursos tecnológicos, a gente consegue reproduzir já a cor luz, a cor de luminosidade, que é o magenta, o ciano. E o amarelo ele é mais cítrico, ele é mais gritante, né? Então, essa aqui é a clássica, né? Que o pessoal de pintores, né, de artistas plásticas usaram até recentemente, né? Então, aqui as primárias é vermelho, azul e amarelo. E aí a roda de cor atual, que a gente consegue fazer por conta de artes digitais, né? E também pela tecnologia, né? Então, é magenta, ciano e amarelo. E aí você vê que dá composições diferentes. Então, por exemplo, o verde, ele sai mais saturado, né? O outro é mais apagadinho, né? O amarelo, por exemplo, aqui, ó, o oposto dele é esse azul, né? Enquanto no outro aqui é o roxo. Então, ele dá composições diferentes de cores. E aí, comentar, né, que esse daqui tá com a saturação, né? Tá com baixa saturação, tá cinza, né? E esse daqui deveria ser para branco, porque assim, a cor luz, quando ela perde saturação, ela vai para o branco. Enquanto a cor de pigmento, vamos dizer assim, quando ela perde saturação, ela vai para o cinza, que seria tinta, né? Basicamente tinta. Quando a gente mistura as tintas, a gente tem um escuro, meio cinzentado, mas é quando as cores de luz se misturam, a gente tem um branco. Então, essa imagem aqui não é a mais perfeita que eu achei. Então, aqui o centro seria branco, porque é
é uma roda de cor baseada na propriedade da luz. E essa aqui está correta, porque esse aqui seria uma roda de cor baseada em pigmento. Então, vocês vão na loja de material artístico, vocês não vão comprar cor. Vocês vão comprar pigmento colorido. Então, o pigmento é guache, acrílica, picolina, lápis-cor. A cor está nesse pigmento. Então, qual que é assim, a roda de cor certa? Não tem. Pode usar tanto a clássica, que é muito usada ainda, como pode usar a atual, né? Por exemplo, aqui no Photoshop, essa roda de cor aqui é a ciano, magenta e amarelo, porque eu estou vendo aqui cor através do monitor, né? Então ela consegue reproduzir isso magenta. Filmes hoje em dia, né? É produzido digitalmente, né? E é produzido e reproduzido digitalmente, então a gente pode brincar, usar esse recurso para usar cores assim que a gente antes não tinha, né? Quando o filme é pintado à mão, por exemplo. Mas assim, dá combinações diferentes. Então, às vezes você pode achar uma combinação mais interessante na roda de cor mais atual, né? Ciano, magenta e amarelo. Ou você pode achar uma combinação de cor interessante na clássica, né? Que é azul, vermelho e amarelo, tá? Amarelo um pouco mais queimadinho. Então é o seguinte, as cores, elas são relativas. Relativas ao quê? A outra cor. Então, ela nunca vai estar no fundo sozinha, assim, sabe? Sempre a cor vai estar acompanhando de outras. Então, quando vocês forem a escolher alguma cor, vocês têm que colocar ela junto da outra para ver como ela funciona. E não adianta colocar ela isolada no fundo branco para escolher a cor, porque você vai achar que ela está muito escura, muito clara, muito saturada ou não. Você tem que colocar ela na ilustração. Aí você vai ver como que ela é. Então, eu tenho aqui um exemplo. Essa arte aí é do Ratatouille. Temos essas duas cenas, elas estão pintadas, uma numa luz mais quente e outra numa luz mais fria. Aí quero que vocês percebam aqui no peito da garota, essa parte aqui, ó. Que cor que vocês acham que é essa aqui? Me parece uma cor mais fria, um azulado dessaturado. Tá. E aqui nessa cena aqui, que cor é essa daqui, ó, que também tá no mesmo local, né, que a outra? Essa já me parece mais quente. Parece um tom mais alaranjado. Tipo, que vem uma luz ali da direita, né? Tem Uhum. um foco de luz ali, parece ser talvez uma lâmpada numa outra sala, alguma coisa assim. Ó, vou pegar essa cor aqui. Então vejo aqui o meu color wheel aqui, tá? Vocês conseguem enxergar aqui onde está essa cor, tá? E aí vou pegar aquela outra cor aqui, ó. É a mesma. As duas cores são iguais. São a mesma cor. Mas por que que uma ela parece quente e a outra ela parece fria? Por causa do contexto. Essa é a mágica do negócio. Quem olharia isso daqui e fala, bom, eu vou colocar um azul no peito dela e ali eu vou colocar um laranja. Mas ela é a mesma cor. O que vai diferenciar, o que vai dar o sentido para ela é o contexto. Então, esse tipo de recurso a gente usa muito. É dessa forma que a gente faz uma gama de cores, né? Então, outro exemplo aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, essa carinha aqui do Andy, né, do Toy Story, né? Quem ainda não sabe, né? A carinha do Andy aqui, certo? Ele parece ser um bege, né? Mas olha só, ele é azul. Deixa eu tirar ele do contexto para vocês verem. E aqui no porco, tem um rosa. Ele é também um azul, só que é um pouco mais quente. Esse azul. E esse batatão aqui, que é marrom, ele também é um azul, mais cinzentado. Quando eu descobri isso, eu falei assim, nossa senhora do céu, por isso que eu errava todas as coisas. Quando eu olhava assim, para fazer um estudo de cor, como eu falei com o Pedro, né? Tentar encontrar a cor, eu ia lá aqui para fazer o batatão, eu ia lá no marrom. Para fazer o porco, ia lá no rosa. E não saía igual. Eu só fui aprender isso quando eu fui estudar pintura mesmo. Eu entrei, eu falei assim, não, eu preciso aprender pintura, e eu fui para um ateliê de pintura, e aí eu aprendi, o meu tutor lá chamava isso daí de cinza óptico. É aquele cinza que te engana, você acha que é uma coisa, mas é outra. Aqui também, né, outro exemplo aqui que eu trouxe, esse daqui, e a gente vai pintar essa cena, e aí a gente acha que isso aqui é um verde, mas é um amarelo. E é um amarelo saturado. Deixa eu colocar aqui, ó. É quase um ocre, mas com valor mais baixo, assim, né? Mais escuro. Certo? Só que no contexto da pintura, tá toda alaranjada, esse amarelo mais cinza, ele parece um verde. Então, a cor é relativa, galera. Você nunca vai descobrir a cor antes de colocar ela na ilustração. Uma dúvida que eu pensei agora, a gente está falando dessa cor que ela engana, mas a gente está vendo da tela né, do celular, do computador, mas e para a gente conseguir, quando a gente vai converter ela para cor impressa, por exemplo, que a gente trabalha, na tela a gente trabalha com RGB, e quando ele vai passar para o livro, ele converte para CMYK. E eu vejo que tem essa diferença de tom. Como que a gente consegue, por exemplo, estar pintando, imaginando se a cor vai ficar idêntica? Eu sei que não fica, né? Quando você faz no computador e vai para impresso, eu sei que idêntico não fica. Mas como que a gente consegue pensar dessa forma? Ficar o mais fiel possível quando passar para Tá. o impresso? Bom, antes de dar a resposta, eu vou fazer um comentário. Quando eu sei aquilo que eu estou fazendo não vai ser impresso, vai ser
posto em algum site, ou até mesmo faço alguma ilustração que vai ficar nas minhas redes sociais. Eu não vou imprimir aquilo. Ou eu vou deixar. Hoje em dia, portfólio. Portfólio não é mais impresso, né? Quando eu comecei a procurar trampo, eu tinha que andar com a pastinha embaixo do braço de coisas impressas, né? Hoje em dia, você manda o link do Instagram. E aí, quando é nesse contexto, eu faço ilustração sem me preocupar com a conversão disso para CMYK, entendeu? Eu até utilizo um pouquinho ali de RGB para ficar umas cores mais bonitas, assim, e eu sei que aquilo não vai ser impresso, vai ser só vinculado digitalmente. Então, não me preocupo. Mas agora, quando eu sei que aquilo vai ser impresso, né, geralmente para alguma coisa editorial que vocês estão fazendo, ou uma propaganda e tal, aqui no Photoshop, tá? Vou dizer no Photoshop. Tem aqui, eu vou voltar aqui. Você abre aqui o Color Picker, e aí você faz um comandinho aqui, ó, no Color Picker, que é... A mão faz, eu nem penso. É Ctrl Shift Y, tá? Você aperta o Ctrl Shift Y, ele vai aparecer esse cinza aqui nas cores. E esse cinza aqui, ó, ele vai se movendo, né, de conforme eu vou passando aqui pelas cores, né? O que que é esse cinza? É a área que é RGB. Toda essa área que o roxo, por exemplo, ó, come muito. Então essa área toda aqui é RGB, que se eu for imprimir, essa cor aqui, ó, não vai sair. Vai sair uma coisa meio opaca, né? Então se eu puxar aqui, por exemplo, aqui, que roxo bonito, mas ele só existe na cor luz. Cor luz é meio redundante, mas só para vocês terem ideia, né, do que eu estou falando. Porque aí ele até usa aqui, ó, um símbolozinho aqui ó, de atenção, porque isso daqui é uma cor que você só vai ver digitalmente. Se eu imprimir essa cor aqui, ele vai cair para cá, ó, por mais próximo possível, que é aqui, vai ficar assim lavado. Então, você pode fazer esse comandinho no Color Picker e aí escolher as cores dentro dessa região permitida. E aí você vai ter esse controle das cores impressas. Mas isso não é garantia também, né? Vai depender de quem está imprimindo. Vai depender da gráfica. Então, geralmente, assim, se você está fazendo um trabalho para uma editora, você só se preocupa com isso, de fazer cores sem mix, cores que vão ser impressas, né? Utilizando esses recursos que eu mostrei. E aí, eles que se ligam com a gráfica. Mas se for você que vai imprimir alguma coisa, um artbook, uns prints para vender, não sei, você pede para a gráfica que você for um teste de cor. E aí, eles vão imprimir um exemplar e você vai lá e confere. Ver se precisa fazer algum tipo de ajuste, se as cores estão muito lavadas, estão muito escuras, né? Você vai fazer esse ajuste. É que antes eu fazia isso na imagem. Eu dava acho que é Ctrl Y na imagem, Sim, só que a imagem, ela perdia a saturação nela inteira e aí eu via que quando eu imprimia ela não saía assim. Ela saía com as cores mais vivas, mas aqui, na quer ver, tela ó? aqui ele sai... Deixa eu ver se está aqui. É aqui, né? Se você for em View, é aqui, ó, Proof Setup. Aí você coloca Working Scenic. Aí você vai fazer isso que você falou, né? Quando você dá Ctrl Y, a imagem ela vai ficar com visualização de CMYK, né? Deixa eu tirar aqui. Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui em cima, na abinha aqui do arquivo, RGB/CMYK, é uma pré-visualização da CMYK. Deixa eu colocar uma cor CMYK aqui para vocês verem. Então, eu estou lá, eu peguei uma cor CMYK, uma cor bem forte. Aqui, ó, tá vendo? É um verdão bem, bem forte. Aí, quando eu faço o que o Rafa falou, né? Eu venho aqui, View, Proof Setup, Working CMYK, que é o primeiro ali. Working CMYK. E ele vai dar um preview do que será o CMYK. Porque o CMYK, ele pesa o arquivo, o RGB não. E tem alguns filtros no Photoshop que não funcionam no CMYK, principalmente filtros de ajuste de cor. Então, eu gosto de trabalhar em RGB com o preview em CMYK, do jeito que eu mostrei aqui para vocês. E aí eu utilizo todos os filtros possíveis do Photoshop. E aí, no final de tudo, eu agrupo e converto para CMYK e mando para a editora. Agora, se eu for trabalhar com RGB e não me atentar a isso, né, eu posso mandar um arquivo RGB para a editora e aí dá um problemão depois de imprimir, né? Mas isso você faz mesmo quando você tem que mandar para a editora o PSD? Sim, sim. Ou só quando é o PNG, por Não, exemplo? não, eles pedem o PSD, eu mando o arquivo montado, né? Geralmente eles pedem o cenário separado, os personagens e a sombra de contato do chão dos personagens, porque eles acabam aproveitando o personagem em outras cenas, em outras páginas sozinho, assim. Se eles, por exemplo, se eles têm lá o corpo do texto, eles quiserem mexer o corpo do texto, eles têm os personagens soltos para poder remanejar na página, entendeu? Então eu mando em 3 layers e em CMYK para a editora. Aproveitando, galera, que tô com essa parada aqui aberta, verde, comentar um caso com vocês aqui de um colega meu, que hoje ele está trabalhando lá no Garena, ele é artista conceitual lá no Garena, e, cara, ele não sabia pintar nada, ele era um cara do lápis só. E aí ele começou a trabalhar com editorial, e ele pintava as coisas dele sem fundamento algum de pintura, sabe? Ele usava aqueles swatches do Photoshop, que era
as coresinhas prontas, né? Não sei se vocês lembram. Então eu lembro de uma vez que ele fez uma ilustração e tinha umas graminhas, e ele pintou a graminha com um verde, esse verde 100% aqui, ó. Aí ele vai lá, aí ele foi lá, precisava de uma sombra, beleza. Ele abaixa, né, o valor do verde e pinta a sombra lá da graminha. Aí ele foi fazer uns highlights na graminha, só que aí não tem mais cor, porque ele está usando o RGB. Então ele adicionou branco para um highlight. Só que aí não funciona, né? Porque, ó, o branco, ele não vai conseguir ser mais claro que o verde RGB. Entendeu? Mesmo se eu colocar branco, né, ele vai furar a ilustração, vai ficar parecendo que vai aparecer o branco do papel atrás, né? Isso acontece porque ele está trabalhando, quando ele pega a cor RGB aqui, a cor mais alta possível, ele está trabalhando aqui, ó, nessa gama de brilho, no mais branco. E acima disso aqui não tem mais nada, né? Então, a sombra dele, por exemplo, é essa daqui, ó, né? A sombra dele é mais ou menos aqui, ó, nesse valor aqui. E o RGB está lá em cima. Então, ele não consegue adicionar mais luz, luz acima daquilo, né? E esse é um dos perigos de você trabalhar com fundo branco. Porque você vai colocar uma cor, por exemplo, uma cor mais ou menos aqui, ó, você vai achar que está muito escuro. Você vai estar, pô, esse verde está muito escuro, né? Queria um verde mais vibrante e tal. Mas como eu disse para vocês, né? A cor é relativa, né? Então, se eu colocar num fundo escuro, esse verde vai ficar parecendo mais aceso do que antes. Então, por isso que eu já falei para vocês não usarem o monitor ou preto ou monitor branco, tá? Por conta disso, vocês vão tender a trabalhar as cores muito altas, assim, na escala de brilho. E aí depois vocês vão ter uma gama muito pequena para trabalhar, né? Como esse caso do meu amigo, né? Para a sombra ele tinha espaço, né? Mas para a luz não tinha, ele só tinha branco, e o branco não funcionou. Então eu sempre, quando eu vou pintar alguma coisa, eu uso o fundo neutro, que é o fundo cinza. E aí até mesmo, né, os meus olhos também não fica aquela luzona na cara, né? Então é isso. Paramos nas cores, né? As cores relativas, na parte do cinza ótico, né? E aí vamos entrar como escolher uma cor, né? Isso daí é um pouco subjetivo, né? Porque vai mexer um pouco com a percepção, né? Nossa percepção, nossas sensações, alguma coisa meio psicológica. E psicologia humana não é uma coisa exata, né? Alguém pode achar nojento alguma coisa enquanto o outro acha delicioso, né? Vai saber. Mas, assim, tem sensos comuns, né? A gente que é ilustrador, trabalha com arte, a gente tem que se valer com um pouco de senso comum para resgatar essas sensações, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Quando eu mostro essa cena, quando vocês veem essa imagem aqui, que tipo de ideia vocês surge na sua cabeça, na cabeça de vocês? né? Que passa uma sensação de alegria por conta dessa saturação, tudo esse brilho, né? Alguém tem uma percepção diferente? Pra mim, além da Alegre, hoje em dia ele me lembra bastante aquele negócio mas de quando a pessoa tem muita informação e parece que ela não dá conta de tudo, porque tem demais, tipo, poluição visual. Uhum, uhum. Porque, tipo, ela é como se tu chegasse num lugar desse, tu vai ficar com o olho arregalado pra todos os lados, tu não sabe pra onde olhar primeiro, sabe? Cada canto vai ter uma informação É, te puxando. é uma explosão de açúcar, né? Essa imagem, né? Tem gente, lógico, né? Que tem gente que tem sensibilidade óptica, né? Mas tirando essas pessoas que vão ter algum tipo de sensibilidade, que vão ficar com dor de cabeça, vão passar mal, né? Mas no senso comum, esse tipo de ambiente, né? Colorido, principalmente cores vibrantes, passa uma sensação não sei, de diversão, de felicidade, de algo, principalmente, que até para mim, traz uma sensação de dias de verão, assim, férias, sabe? Aí já começa a puxar umas memórias afetivas, né? Mas geralmente é isso. Geralmente cores de felicidade, de alegria, de diversão. Por isso que parque é colorido, né? Parque geralmente é colorido. E esse daqui? Coisa meio tenebrosa, assim, Por e quê? também solitária, né? Por conta desse azul, né? Azul em tudo, praticamente. Bem mais escuro, não apenas escuro, né? Mas também essas cores. Dá a impressão de que é um lugar frio, Sim, né? sim, Tudo é bem mais úmido. sim. Tirando os objetos, né? Ele poderia estar naquelas cores da imagem anterior, que pareceria uma coisa alegre e tal, né? Mas, nesse caso, ele passa essa sensação de algo frio e algo abandonado, meio tenebroso, por conta das cores, né, usadas, né? Geralmente são cores mais azuladas e cores saturadas também. E o engraçado, né? Bom, depois eu comento sobre isso, mas geralmente cores frias dá essa sensação, né, de algo solitário, como, né, Pedro falou, lugar frio,
nesse caso aqui, abandonado, né? E meio tenebroso também, né? E esse daqui? Qual que é a sensação para você? Aconchego. Ah, É muito bom. um lugar confortável, né? Quente, assim, parece como é que eu vou dizer? Um lugar que a pessoa iria para descansar no fim do dia, né? Sim, Até isso é uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo, né? Que essas luzes quentes, elas são muito boas pra gente dormir, né? sim, Dessa questão psicológica, e acho que também traz um pouco desse sentimento aí de sim. segurança e descanso. Então aqui as cores, né, não são tão vibrantes, né, quanto aquela primeira do parque. E a composição de cores delas traz essa sensação, né, de algo aconchegante, de algo para relaxar, né, passar umas férias, alguma coisa assim. Mas assim, tirando a parte de composição de cor, aqui eu quero só que vocês percebam a sensação que vocês têm ou que vem às suas cabeças quando vocês veem essas imagens. Porque a primeira coisa que vocês têm que decidir quando de pintar uma ilustração é o tipo de sensação que vocês querem passar na ilustração. Essa é a primeira coisa, né? E não é pegar cores meias aleatórias. Assim, pô, tirando a parte do ambiente, se eles estão no ambiente externo, interno, que tipo de sensação que vocês querem passar na ilustração? E aí, a partir disso, a partir da história que vocês querem contar através da cor, vocês vão decidir o caminho a seguir. Aí você pode também dividir, você pode escolher as cores a partir do momento do ano, né? Vamos supor que vocês estão querendo fazer uma ilustração de Londres no inverno. Aí vocês vão escolher a cor, né? Para ser essa cor aqui, essa cor assada, né? Então vocês têm que primeiro pensar qual é a sensação que vocês querem passar com a ilustração, antes de escolher as cores. E aí, a gente entra na parte da escolha das cores propriamente dita. Depois vocês decidirem isso, né? Que a gente vai falar daquelas coisinhas que vocês já viram muito aí, de esquemas de cores, né? Esquema de composições de cores, né? A complementar, que é o quê? É a cor oposta à outra. Então, o vermelho aqui, ó, nesse color wheel aqui, o oposto é esse verde. Então, diametralmente do outro lado da rodinha, certo? Complementar. Tem a análoga. Análoga é o que seria? É a que está do lado. Então, aqui, vermelho, do lado direito, laranja, e do lado esquerdo, esse violeta aqui, certo? Então, as cores que vêm do ladinho. A complementar dividida, né? Em inglês é split, né? Split complementar. Seria que, Não é triádica que fala? pode ser também, né? A de três, acho que é. Você pega aqui é como se fosse assim, você vai pegar a complementar, aí você divide isso, né? É E isso fica, daí. exatamente, aí você abre assim. Então, tem a tríade, né? Põe assim, né? Aí você pega essa daqui, tá? Então vamos chamar disso, tríade, né? É um triângulozinho. E aí a outra que é duas complementares, que o pessoal chama de quádrupla, alguma coisa assim, né? Eu gosto de pensar com complementares. Então, duas complementares. Então, você pega aqui o azul, a complementar dela é esse amarelo mais queimadinho, e aí você pega uma outra, a violeta, e a outra complementar dela, que é o verde limão. Certo? São duas complementares, que formam um quadrado também. Tá? Esse quadrado, ele pode ser mais fechado também, pode ser como se fosse um retângulo, assim, sabe? O triângulo, a mesma coisa. O triângulo, você pode pegar ele assim, ó, mais fechadinho também. Não precisa ser daquele tamanho sempre. Mas é assim, isso aí são esquemas, tá? Não é regra não, galera. Tá? É só para vocês se orientarem. Porque assim, o que essas cores fazem é o quê? Complementar significa o quê? A cor que é oposta à outra, né? Que causa contraste. A palavra que eu queria era contraste, tá? Porque a gente pode fazer contraste de três formas. Contraste de brilho. Então, o contraste de brilho seria o quê? Preto e branco. Contraste de saturação é a cor mais saturada e o cinza, que já tem aqui. E o contraste de cor. Então, pegar aqui, né, ó, o vermelho e esse verde. Aí eu vou colocar aqui que eu mudei, né? Então aqui, ó, esse verde aqui, ó, pega esse aqui. Ele faz contraste também, tá vendo? O vermelho e o verde, eles fazem mais contraste, entendeu? Tem também aqui, ó, esse daqui, ó, esse vermelho e esse azul aqui, ó. Ele tá também, né? Tá vendo? Ele é mais escuro, o outro mais claro. Então a gente pode formar saturação, contraste, perdão, por claridade, contraste por saturação e contraste por croma, matiz, tom. Então, todas as cores do color wheel, vocês podem fazer contraste. Uma complementar seria isso, seria criar contraste. Então, o contraste do vermelho, o máximo, é o verde. Mas pode também você fazer contraste com o amarelo. Então, aqui, quente e frio, tá? Então, todas essas cores quentes aqui, elas podem fazer contraste com as frias. Só que
O que vai determinar o nível do contraste, né, vai ser o quão próximo elas são, né? Então, aqui, né, o máximo de contraste do laranja é esse azul aqui. Mas pode ser também esse verde, vai ser um contraste menor. Pode ser esse amarelo, vai ser menor ainda. E pode ser esse. Só que aí vai ser um contraste mínimo, né? Se eu pegar aqui, então, esse laranja aqui, ó, e esse outro amarelo aqui, né, e esse daqui também, tá? Eles vão ficar, ó, tá vendo? Esses cinzas, muito próximos, tá? Mas se eu pegar esse azul, que é o oposto, ele vai aumentar o contraste. Então, essas esqueminhas de combinação de cor nada mais é do que princípios de contraste de cor, tá? O pessoal geralmente fica muito preso nesses esqueminhas. Então, por exemplo, eu quero o complementar do vermelho. Pô, só é o verde. Não, galera. Vocês podem andar para cá, vocês podem andar para cá. Só que ter essa ideia de que, dependendo para onde que eu vou, o contraste ele vai diminuir ou ele vai aumentar, né? Ele aumenta quanto mais oposto for a cor e diminui quanto mais próximo da cor ele for. Olha que eu estou falando de contraste somente por matiz, mas vocês podem também ir em direção ao centro, que é o cinza. Vocês podem fazer contraste com isso. Pegar um vermelhão e pegar um azul mais desaturadinho, mais cinzentado. Vai ser um contraste também, né? Vocês não precisam ficar preso aquele esqueminha que a gente vê em todo lugar, tá? Quem estava comigo aqui no Tira Dúvidas da outra semana, da outra vez, comigo, eu comentei que como vocês esquentam ou esfriam uma cor. Então, assim, vocês esquentam uma cor quando ela se aproxima do amarelo. E vocês esfriam a cor, né, quando ela se aproxima mais do verde aqui, ó. Então, vamos supor aqui que eu tenho um personagem que ele é vermelho, só que ele está no ambiente azul. Ele está num ambiente que, sei lá, no inverno. Para onde que eu vou? Eu vou para cá ou eu vou para cá? Se eu quero esfriar essa cor. Pro lado esquerdo ou pro lado direito? Pro esquerdo? Exatamente, Ana. Então, eu caio para cá, tá? Então, eu pego, sei lá, essa cor aqui, ela já vai ficar mais fria. Se eu quero esfriar mais, eu vou caindo pro violeta. Lógico que dentro do contexto, ele vai aparecer mais, né, frio, sabe? Isso vai aparecer mais vermelho, frio, né? E é o que acontece aqui no exemplo da cor aqui, né, que eu mostrei, do End, né? Ele está num ambiente frio, né, por conta da luz da televisão, né? E ele tem um chapéu amarelo, chapéu vermelho. Então, o ilustrador, ele esfriou esse chapéu vermelho caindo pro azul, né? E aí aqui do ladinho, né, ele esquentou caindo pro amarelo, pro laranja. Então, quando vocês escolherem lá a cor de vocês, seguindo lá o color wheel, vocês também pensam se essa cor ela vai ser mais quente ou mais fria, né? Então, eu peguei lá o complementar clássico lá, né? O complementar de vermelho com verde, né? Então, vermelho com verde, complementar, certo? Quero isso. Só que o meu vermelho, ele é mais frio ou mais quente? Entendeu? Vocês têm que pensar isso também. Aí vocês podem vir para cá, eu quero mais quente o meu vermelho. Você cai um pouquinho para o laranja. Eu quero o meu verde também mais quente. Puxa ele um pouquinho para o amarelo. Ou, não, eu quero o meu verde um pouco mais frio. Puxa ele um pouquinho em direção do azul, tá? Vocês podem fazer essas variações também, né? De esquentar a cor e esfriar, além das saturações de brilhos. Então, passei por sensações, aí a gente vai agora ver aplicado, né? Tudo isso que eu falei, o aplicado. Então, primeiro, recapitulando, saber as propriedades da cor, saber como que a gente faz contraste com as três propriedades, as sensações que as cores transmitem, saber como que a gente pode brincar com as temperaturas da cor, né? E agora a gente vai aplicar isso daí, nos primeiros personagens, tá? Pensando naqueles esqueminhas de cores, complementar, análogo, o duplo complementar, que é o quadrado, e o complementar dividido, que é o triângulo. E qual é a combinação que vocês acham que é essa daqui? Vou comentar. Só que voltar pro azul no lugar do verde. Laranja com azul, né? Só que, como eu falei para vocês, na parte do peito, né? Ele é mais frio, ele é mais quente, na verdade, né? Ele vai pro violeta, certo? E o corpo dele é azulado, né? Mais cítrico, um pouco, né? E ela é laranja com vermelho, né? Então, cadê a minha base? Vou colocar aqui. Então, os elementos lá, ele usa essa combinação aqui, ó.
Só que aí, né, como eu falei para vocês, vocês não precisam ficar presos a isso. Você pode cair o azul um pouco mais quente, ou mais cítrico. No caso do corpo dele, né, ele é um mais ciano, né, e a camiseta dele é um pouco mais violeta. E a menina, o foguinho lá, né, fica nessa casa do vermelho e amarelo, certo? E veja que aqui nesse color wheel, acho que também, né, nesse color wheel também dá, né? Ó, esse aqui, o clássico, né, ele dá a mesma combinação, né? Acho que tá mais próximo esse daqui, né? Esse clássico é mais próximo até, na combinação, que esse daqui. Então, vamos ficar com o clássico aqui, ó. Violeta e azul, mais profundo, né? E aqui essa gama de laranjas e vermelhos, tá? E aí, por que vocês acham que eles escolheram esses dois personagens complementares? Elementos contrastantes. Também, também. Esses personagens têm uma relação, muito provavelmente. Eu não vi esse filme, mas eles parecem, ou eles são um casal, ou eles vão se envolver, daí talvez eles se Sim. complementem por isso, não apenas pelo A elemento. história do filme é de opostos que se relacionam, entendeu? Os opostos que se atraem. Então, assim, a escolha da cor por esses dois personagens acaba sendo até... entra na narrativa, né? São duas cores opostas no esquema de cores, né? E complementares, né? E aqui, no caso do Lilo e Stitch, é o mesmo esquema, entendeu? É complementar também, porque eles são amigos, né? E é um alienígena, ela é humana. Esse esqueminha de cores também, ela tá no tom vermelho-laranja, e ele tá num tom de violeta e ciano, né? É a mesma relação esses dois personagens dos elementos aqui. Eu acho E, que no Stitch ele foge um pouco daquela teoria da cor, né? Que o vermelho é mais imperativo e o azul passa mais a sensação de tranquilidade, né? Porque o bichinho aí ele é bem imperativo. exatamente. A gente vai comentar sobre isso também, mas boa observação. Agora aqui, ó, na Pequena Sereia, eu não achei uma imagem mais bonita, porque isso aqui é aquele cartão postal, né? Que é uma loucura de uma explosão de cor, né? Mas é só comentar os personagens, tá? Então, olha só. Ela, a, a menina, esqueci o nome dela agora. Aí, ó. Ariel. Ela é uma dupla complementar. Então, ali tem vermelho e verde, certo? E laranja com azul. Azul onde? Azul na parte do busto dela, Do top. top, isso, exatamente. Obrigado. Então, são duas complementares. E ele, alguém chuta? Complementar também, porque ele tem um azul na calça e um vermelho ali na faixa da cintura. Mas você esqueceu um detalhe. A pele dele. Ele utiliza a composição de primárias. Azul, vermelho e amarelo. Amarelo onde? Na pele. Ele, né? Na pele dele. Então, só que veja como que a disposição dessas cores, né, não é tão chamativa. Porque a maior parte dele é branco e azul, né? O que destacaria seria o vermelho, então tem um detalhe ali que eu sinto. A Úrsula, alguém sabe que tipo de Uma composição? análoga? Exatamente. De que cores? Um azul meio. Não, acho que não azul, talvez no corpo dela, mas a pele dela parece um pouco mais roxo, É, mais desaturado, assim. exatamente. A Úrsula usa essa gama aqui, ó, de azul pelo roxo. Ele é mais quente, né, na parte acho que do corpo dela, é um pouco mais violeta, né? E aí acho que na pele dela, se não me engano, é um pouco mais fria, mas é essa relação de análogas, cores dos lados uma das outras, da região do azul. E aqui o peixinho, fácil, né? É complementar, amarelo com azul, certo? Amarelo e azul, né? Aqui também, no tritão, né? Amarelo, né? Azul. Só que, perceba que o amarelo do, do peixinho, ele chama mais atenção do que é o amarelo da pele, né? Porque ele é mais vibrante, ele é mais intenso, né? Ele é mais cítrico também. E do tritão ali é um pouco mais clarinho, um tiquinho mais de laranja, né? Então ele não chama tanta atenção. Agora, uma teoria não, um princípio que o pessoal de tanto filme, quadrinhos, seguem é o seguinte: o herói, geralmente, ele vai ter cores mais vibrantes, talvez até as primárias. Geralmente o pessoal usa primária, vermelho, amarelo e azul, tá? E o antagonista, que seria o vilão, ele usa cores opostas, né, as secundárias, né? Geralmente, mas seria o oposto. Então, a Ariel, ela tem as cores mais vibrantes e basicamente quase que primárias, tirando pelo verde, né? E a Úrsula, ela tem cores mais frias, que é opostas, né? Quente e frio, né? Então, pensando também no Super-Homem, né? O Super-Homem também tem cores primárias, né? Azul, vermelho e amarelo, né? A Mulher Maravilha também tem essa relação de cor. O que mais? Então, o protagonista geralmente é o mais chamativo. Aqui,
Então, aqui a composição do personagem aqui do caranguejinho é um análogo, né? Vermelho, laranja, amarelo, tudo uma do ladinho da outra, né? Eu peguei aqui também os personagens de Toy Story, né? Que também essa ideia de cores primárias e secundárias se aplica aqui também, tá? Então, o Woody aqui, ó, ele é primário, tá? E o interessante é que a Jessie, que vira quase uma versão dele feminina, também usa primárias. Só que, olha a disposição, né, das cores, né? A organização. É as mesmas cores, só que dá composições diferentes, né? Vocês podem utilizar sempre, tá? O branco e o preto como recurso, tá? Apesar do branco e preto não serem cores, mas vocês podem utilizar elas como recurso. Então, a Jessie aqui tem muito branco na roupa, né? E aí ficou bem diferente do Woody, né? E o Buzz, ele já cores secundárias, né? Verde, roxo, né? Que acaba sendo oposto ao Woody, que né, no primeiro filme eles são quase que antagonistas, né? A história, né? Além dessa ideia de cores primárias e secundárias, o Woody, não sei se esse meu raciocínio vai estar certo, mas talvez pro Woody ser um personagem como ele é um cowboy, e ele tem que passar uma ideia de mais que ele é da natureza, as cores são primárias, e o Buzz que vem do espaço são cores secundárias, que já dá essa coisa meio alienígena pra ele, né? Tu olha pro Woody e ele parece alguém que veio do campo. De fato, as botas, as calças ali, tudo são cores bem que tu veria nesses Sim, locais. E o Buzz é alguém que veio, porque ele tem uma nave, ele vai pro espaço e tal, ele já tem cores que lembram mais essa ideia, né? Meio, não vou dizer cyberpunk ou futurista, mas nessa ideia de, né, de não ser alguém que veio do campo, ele veio do espaço. sim, sim, sim. Até ele tem ele até no terceiro filme tem uma hora que ele brilha, né? É uma cor que não tem na natureza, né? Isso é uma cor digital, né? E essa ideia também se aplica, que você falou, no Matrix, né? No Matrix. Quando o pessoal entra na Matrix, tudo é esverdeado, por conta do o pessoal tá pegando aquela ideia do computador antigo, né? Que tinha o texto verde lá, né? De tecnologia, né? Aqui o T-Rex, por exemplo. O T-Rex é o quê? Vermelho? Não é vermelho, tô já doidão. É verde com amarelo, né? Então, que combinação que é essa aqui? Cores não É opostas. análogo, Análogo, né? análogo, né? Análogo. Sabe? O fala mal. Acho que é análogo também, né? Ele é todo marronzinho, todo ali, talvez a boca dele ali é um pouco mais puxada pra um rosinha, pra uma coisa mais, Como que você talvez um faz marrom? begezinho. Como você faz marrom? Marrom seria o próprio amarelo, né? O amarelo, o laranja, só que bem mais escuro, né? Então, todo ele seria mais ou menos próximo do laranja ali, né? Então, ó, ele tem dois tons de marrom, né? Um marrom mais, aqui o corpo dele mais voltado para o amarelo. E aqui a sela, casco, ó, o rabinho, é um marrom mais voltado para o vermelho, mais queimado, certo? Então, e aqui o rosa, o que é o rosa? É um vermelho, é um vermelho saturado, né? E bem alto, né? Bem, a escala do brilho, né? Então, ele é vermelho, vermelho, amarelo, laranja, toda essa gama de análoga das cores quentes, né? Porquinho é basicamente quase mono, né? Ele é um rosa, então meio bege assim, então é quase uma cor única só, né? E aí que eu puxei alguns vilões do Toy Story, né? Que a gente também aplica essa ideia de opostos, né? Cores secundárias e primárias. Engraçado que aqui, vocês forem ver, é, esse cone, esse conezinho aqui, ele tem as cores primárias também. Só que é da, 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 do, da cola, do color wheel de ciano e magenta. Porque o narizinho, a boca dele é magenta, os olhos não dá para ver muito bem que é ciano, e ele tem esse amarelo aqui bem forte, bem cítrico, né? Então ele é primário também. Só que na, no color wheel atual, né? De ciano. Já esse daqui, ó, esse telefone, ele também, né? Ele é primário, mas mais do clássico, né? Vermelho, azul e o amarelo ele tem detalhes aqui na bochechinha dele, né? De amarelo. Né? Tem algumas, ele é mais um branco meio sujo. Então, um branco meio sujo seria um amarelo Off-white. bem branquinho, assim, sabe? E aí, esse robozinho aqui, ó, ele também primário, também seguindo aquela roda de cor de ciano, magenta e amarelo. Só que ele é num tom mais baixo, né? Então, aqui, esses vermelhos aqui, ó, ele é um magenta mais pro vinho, né? Mais puxado assim pro vinho. E esse azul aqui, ele é um ciano mais sujo, né? Então ele dá uma cara mais de uma coisa meio soturna do que as primárias clássicas, que dá uma cara mais vibrante, né? Que é a Wood, por exemplo, né?
Então, o amarelo dele aqui, ó, que tem um display aqui no peito dele, esse amarelo mais reduzido na escala de valor, ele fica um ocre. E aí, no wood aqui, o amarelo dele ele é mais queimadinho, mais gostoso de se ver, né? E é legal vocês pegarem esses personagens e ficar tentando descobrir qual é a composição de cores que eles têm, né? É muito interessante esse cara aqui também. Ele é um laranja e os olhos dele são azuis, né? Então é complementar. Apesar de a maior parte dele ser marrom, né? Mas ele tem esses olhos azuis que brilham no escuro. Então é complementar. E aí eu trouxe uma cena aqui de um filme com pessoas ao vivo, porque esse princípio também se aplica, né? Em filmes com pessoas, só que não tão destacadas assim, porque tem um tom mais realista, né? Mas veja que, por exemplo, o herói do filme, né? O personagem principal, ele é primário, né? A bandana vermelha, o colete azul. Não mostra, né, essa foto, mas as botas dele é um ocre, um amarelo mais alaranjadinho com baixo valor, né? Então fica um ocre as botas dele. E a roupa também, um amarelo, como a Ana falou aí, né? Off-white, né? É um amarelo bem clarinho, né? Um branco encardido. Então a composição dele é primária. Já o do outro personagem aqui, ele é análogo, né? Toda a roupa dele é no tom mais marrom. Lá é amarelo e marrom. Tem uma questão que eu tava pensando, que nem É. ali tinha mostrado antes Piratas do Caribe. Uhum. Eu não sei se é um raciocínio que seria correto, mas assim, por exemplo, no caso do Jack Sparrow ali, ele é um personagem bem mais maluco, ele é cheio de dúvidas e cheio de questionamentos durante os 3 filmes, né, principais ali. É um anti-herói. Então pois é, ele tem ali essa coisa de ele tem várias cores que representam ele bem chamativo. Já o Will Turner, que é mais centrado, mais corretinho, ele já é análogo, ele já é mais comportadinho, vamos dizer assim, né? Sim, Acho que lógico. isso faz Sim, uma composição bacana, né? sim. Se você for pegar os filmes, o Jack Sparrow, por exemplo, as cores deles vai ficando mais soturnas, tá? A bandana dele vai perdendo saturação, vai ficando uma coisa um pouco mais ocre, um ocre cinzentado, e os filmes vão tomando um tom mais sombrio. Esse daqui é do primeiro. O primeiro, assim, a roupa dele é mais vibrante, né? Um azul mais destacado. Depois vai ficando mais saturado, mais do cinza. Mas essas regrinhas, esse princípio que eu falei para vocês de herói ser primário, é, vilão ser secundário, eles são princípios, mas tem alguns filmes que fogem disso, né? Por exemplo, o Matrix, por exemplo, né? Que eu falei, o Neo, todo mundo lá é preto, né? Todo mundo veste preto naquele filme, né? O Batman, por exemplo, né? Também, né? Tem o Darth Vader, que que a gente vê lá um cara todo preto, o ameaçador, que no contexto ele é vilão, e no Batman ele é um herói, né? Um herói meio assim, às avessas, mas é um herói, né? Então, assim, esses princípios também vocês podem quebrar eles, né? Claro que a gente está falando de filme, desenho animado, tem o tempo do filme para você desenvolver a história do personagem, né? E aquela composição de cor a ser associada a ele. Já numa ilustração, não tem esse tempo de história. Então, a gente se acaba se valendo mais de senso comum na ilustração do que no filme, por exemplo. E aqui, já o mesmo esqueminha de cores, né? Também se aplica aqui, né? Então, aí temos o que aí? Verde, amarelo e laranja e esse violetinha aí, né? Só que aqui, galera, eu já vou falar para vocês de um outro princípio, tá? Para vocês, quando forem pensar tanto de composição de cor em personagem, quanto de cenário, tá? Sempre tem que ter, sempre não, né? Mas assim, é bom ter uma cor de destaque, que ocupa a maior parte da ilustração, para ficar uma proporção mais ou menos, vamos imaginar assim, uma proporção, esse verdinho aqui, sei lá, mais da metade nesse verde aqui, né? Mais da metade dele da ilustração, esse verde. E aí tem esse amarelinho aqui, meio cítrico, que ocupa, sei lá, esse tanto. E aí depois vem os detalhes, os menores, né? Que são esse violeta, né? Esse laranjinha aqui, né? Cor errada. Então, numa composição de cor, tanto no personagem quanto no cenário, vocês têm que sempre pensar qual é qual a cor mais predominante nele, entendeu? E aí fazer essa distribuição, tá? Para ficar mais balanceado, assim. Então, num cenário, por exemplo, a cor mais predominante, por exemplo, vai ser o ambiente, né, que o personagem está, né? A atmosfera, geralmente, que é a cor mais predominante, né? Por exemplo, aqui, né, nessa ilustração, qual que é a cor mais predominante aqui? Né? É o Azul. Azul. azul, né? Azul, né? Azul, Uhum. né? Então, e aí vem aquela historinha, né? Você olha aqui e vê que acho que é um vermelho, né? Mas na verdade, né? Ele é um magenta desaturado, né? Então aqui temos azul, tá?
esse violeta, né? E um tintinho de amarelo, certo? E esse marrom aqui? Esse marronzinho aqui é um roxo, né? Só que no contexto ele parece marrom, né? Mesma coisa aqui. Uma questão, professor. Caso, por exemplo, fosse, vamos supor que eu quisesse aumentar o contraste dessa cena, e eu quisesse chamar mais atenção pra roupinha ali do personagem, que seria esse tom mais avermelhado, mais quente. Se eu aumentasse mais, talvez a matiz pro vermelho, ele chamaria bem mais atenção, né? Dado o contexto geral ali. Vamos supor, fazer Sim, de conta que, por exemplo, sei lá, o personagem estivesse segurando, sei lá, um cristal vermelho, e eu quisesse que ele tivesse muita atenção ali. Aí eu deixaria ainda mais vermelho, não tão próximo de um tom sim, frio que ficaria mais próximo desse azul, né? sim. Mas assim, por exemplo, eu posso ou pegar essa mesma cor e aumentar ela a saturação, ou eu posso deixar mais quente, né? Se você quiser um vermelho, ir pro lado do vermelho. Só que você vai ter que equalizar isso, porque nesse contexto, essa cor aqui vai parecer que está luminoso o negócio. Mas aqui no caso, o sol está lá atrás desse arbusto que está batendo aqui só. Entendeu? É. Toda essa ilustração está na sombra, não está não. A luz está aqui. Essa foi a composição que o ilustrador decidiu, entendeu? Uhum. Mas você poderia colocar o sol entrando aqui e batendo nesse personagem, que ele ficaria mais luminoso e mais vibrante, né? Poderia ser uma também, né? Isso quem vai decidir é vocês, né? Mas o que eu tô... Essa seria a composição de iluminação, né? Eu só estou aqui falando sobre cores. A parte de iluminação já é outra live. A mesma coisa aqui, qual que é a cor predominante na cena? Beleza. Qual que é aí a cor aí que toma mais conta dessa cena? Esse ciano ou esse marrom aqui? Marrom. Marrom. Tá? Só que aí, seguinte, aqui dentro desse marrom, como a Ana contou, tem várias outras cores, né? Para não deixar tudo monótono, né? Sabe? Marrom todo mundo. Não, tem variações. Tem um ocre aqui, tem um vinho, né? Tem esse tem um vinho, um, um vermelho, né? Meio bordô, né? Seria um bordô, né? Aqui, ó, esse chapéu aqui é um azul, tá? É um azul bem cinza escuro, ó. Aqui, ó, bem cinza escuro. A única cor vibrante que temos aqui é esse turbante aqui, ó, desse cara verde aqui. Então, mas o resto tá tudo muito saturado e escuro, né? Que eu ia comentar. Equalizar cores neutras é muito mais fácil do que cores vibrantes igual no Toy Story, né? Que são cores super vibrantes. Então, ter assim personagens indo para o cinza, indo para o saturado, é muito mais fácil compor eles no cenário do que personagens que são sempre vibrantes, né? Mesmo eu penso agora aqui, não sei se vocês assistiram, mas se fica a dica para vocês assistirem, o Blade Runner 2049. Tem várias cenas lá com cores diferentes. Entendeu? Tem uma hora lá que ele está na frente de um display neon, que ele é tudo rosa. Tem outra área lá, tem uma outra parte que ele está na chuva, ele é azul. Tem uma outra hora que ele está no deserto, que ele é laranja. Mas o personagem em si é todo cinza escuro. Então, dá muito bem para equalizar o cinza escuro nesses ambientes coloridos, né? Aqui já temos a cena do Toy Story, né? E aqui eu trouxe ela porque, assim, ela parece ser uma cena super colorida, né? Com todas as cores possíveis, mas não, ela tem só 4 cores. Ó, temos azul, certo? Só que aí ele brinca azul mais cítrico, azul mais queimado, uma queimada, eu digo assim, indo pro lado do vermelho, tá? Então aqui, ó, esse azul aqui, né, dessa estante, ele é mais indo pro vermelho. E esse azul aqui indo pro lado do amarelo, né, que fica esse ano, né? Temos laranja, certo? Aqui na porta, aqui nesse negocinho, né? E aí ele brinca também, tirando, indo tanto pro lado do vermelho, né, e pro lado do amarelo, né? E aí, ó, aqui, por exemplo, é um laranja, né? Aqui é mais amarelado, meio ocre, né? Aqui também, ele é um laranja mais avermelhado, né? O que mais temos aqui? Temos verde, né? Dá para ver em todo lugar, tem verde aqui, né? E o que eu falei, né? Azul, amarelo, verde e tem o Otso, que é um magenta, né? Um magentinha, só que aí, quando ele tá na sombra, ele é mais azulado, quando ele tá na luz, ele é mais queimado, tá? E aí ele brinca com saturação, com brilho, com a temperatura da cor, e ele consegue fazer essa gama de coisas que parece que o quarto inteiro está todo colorido, com todas as cores do mundo. Mas não, são poucas cores, só que ele brinca com as propriedades delas. Ó, aqui é verde,
Ih, verde. Aqui tem preferência. Aqui é mais laranja. Laranja, né? Eu falei Aqui amarelo, mas laranja. aqui ele é um azul assim, meio desaturadinho, né? Será que eu tô certo? É, um roxinho, laranja. Aqui não, aqui é um amarelo saturado. Ó, Confunde, né? A gente olha de longe e confunde, vê uma coisa confunde, só, né? confunde. Tá, confunde. Então, assim, o que eu percebi é o seguinte: quando você quer fazer uma natureza, o pessoal usa sempre as duas complementares, né? As quatro cores, tá? Então, vermelho, verde e amarelo, azul, tá? Quando é uma natureza, assim, por exemplo, né? Ou quando é uma coisa super colorida, como aqui essa creche, por exemplo. Também, essas quatro cores, tá? Sempre que eu vejo uma coisa super fã, divertida, é sempre essa combinação de duas complementares, tá? E, por último, aqui eu trouxe um exemplo do Ratatouille. Quando todo mundo vai fazer um filme, tem um cara lá que tem que pintar, basicamente, o filme inteiro, tá? O pessoal da fotografia tem um guia para poder filmar o filme, né? Que é o chamado color script. Toda animação, filme tem. Além do storyboard, tem os color script, né? Para o pessoal poder se guiar. Então, esse aqui não é basicamente o color script do Ratatouille, mas é quase lá. Então, veja que o tom do filme todo é análogo. Ali no laranja, amarelo, né? E aí, quando ele precisa fazer algumas coisas de destaque, né? Que cor que ele utiliza para destacar desse ambiente alaranjado análogo aí? O azul? Ah, isso aí, Marília. Marília, você já compreendeu. Usa a cor complementar dessa gama de laranja, né? Que é o azul, né? E aí tem horas, né? Tem horas que o azul cai pro lado mais frio e pro lado mais quente, né? Então aqui, ó, né? Tem aqui um toque de violeta, né? Esse ambiente aqui todo, né? Aqui é o céu, ele tá mais violetinho, né? E aqui, por exemplo, ó, olha como ele destaca num cenário todo amarronzado, todo análogo. O personagem, ele é um azul cítrico, né? Um azul mais ciano. E ele destaca nesse ambiente. Mesma coisa com o livro, né? O livro, quem já assistiu o filme sabe que é importante, né? Aqui também, ó. Essa cena aqui, todo tom de cobre, né? Vermelho, amarelo, e aí tem o azul, né? O posto destacando, né? E aí, aquilo que a gente falou, né? Essa gama de cores aqui foi utilizada por quê? Porque remete uma coisa de conforto, né? Comida, né? Engraçado que se essa cena aqui, ó, essa cena que eu apontei, né? O rato fosse marrom, como o irmão dele, né? O irmão dele aqui, esse ratão aqui, ele sumiria, né? Ele sumiria. Mas todo filme, ele é como ele é nesse tom laranja, a gente consegue acompanhar o personagem principal porque ele é o que destaca na cena, né? Enfim, deu uma pincelada geral, vomitei várias coisas aí pra vocês. São muitas variáveis para poder pintar uma ilustração. Ficou alguma dúvida no final aí? A dúvida é como eu vou fazer o meu, né? Essa é a questão, né? Qual que qual é a sensação da história que vocês estão ilustrando? A minha seria uma coisa mais alegre, assim, colorida, Beleza. né? Como ela tá indo animada pra escola, né? Seria mais ou menos essa ideia. Ok. Então você já parte por aí, né? Alguma coisa fun, né? Fun. Mas vocês podem também colocar uma coisa um pouco mais fria, dependendo da história que vocês estão contando, né? Mas pensa. Na minha eu Ah, queria misturar um pouquinho o tom de verde com a floresta atrás, mas eu queria fazer um tom de roxo para as plantas, sabe? Para dar um hum, contraste ali com esse vinho que eu queria fazer meio laranjinho. uhum. Então eu tava pensando em usar essa paleta de cores com laranja, verde e um pouco do lilás. Então, Não sei se vai funcionar. não, acho que sim, porque depende de como que você coloca, né? Mas, por exemplo, não é porque tem mato, tem que ser verde, tá, galera? Pode estar no outono, por exemplo. E aí o mato vai ter uma variedade de cores mais quentes, né? Indo pro ocre, indo pro laranja, pro marrom, né? Tentam procurar, eu acho que não sei se vai ter, mas tentam procurar o filme lá do Ursinho Pooh, da Disney, que eu postei lá no grupo do desafio, que tem um cenário lindo, sabe? E é tudo natureza, mas nada é assim monótono, as cores. Não é verde no mato e marrom no tronco da árvore, sabe? Tem variedade de coisa, tem azul, tem laranja, tem vermelho, tem um monte de coisa. E é legal. Vocês, né, como naquela cena do Piratas do Caribe, né, que eu mostrei aqui, né? Nessa gama de marrom tem uma variedade de sutilezas. Se valem disso, né? E não ficam. Em inglês, o pessoal fala muito de cor de livro infantil, assim, sabe? Sabe aqueles livros que vem com giz de cera para você pintar?
Entendeu? Uhum. Então, e aí sempre o sol vai ser laranja, vai ser amarelo, o oceano vai ser azul, o mato, a floresta vai ser verde, né? Tentem fugir dessa monotonia, tá? Quando vocês forem pintar, tentam dar essa variação de sutileza de cores, assim, para não ficar tão, né? Ficar mais rico, tá? E aí, galera, curtiu? De novo, isso aqui é um pedaço de uma aula de tira dúvidas lá do nosso programa de Illustra Pro exclusivo para os alunos que a gente trouxe aqui para você poder também melhorar e evoluir a sua arte. Lembrando, temos aqui todos os links necessários, todos os conteúdos como Escola Rise para fazer você evoluir na sua carreira de artista digital. Maravilha? A gente se vê no próximo conteúdo.